Olá, virginianos! Tudo bem com vocês? Eu espero que bem, eu espero que ótimo. Sejam muito bem-vindos ao Dr. Tarô. Eu sou o Felipe Cohen e essa daqui é a leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Virgem. Leitura com previsão aí para o mês de março. Vamos começar a leitura de vocês e ver quais são as energias que o universo está trazendo, que a espiritualidade está trazendo para os virginianos. Enquanto eu embaralho aqui o tarô, já aproveita, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim você fica por dentro sempre que eu fizer novas postagens. E para quem quiser também consultas particulares, é só utilizar o link que está na descrição do vídeo. Certo, virginianos? Bora então ver quais são as energias que vêm para vocês. Para quem está conectado com esta leitura, o que vem para os virginianos? Vamos começar aqui com o oráculo Viajante Sagrado e ver as energias. O que vem para os virginianos? Ó, pulou já. Se rendendo à jornada, abra mão do controle. Deixa eu puxar mais aqui todas e eu já passo. O amor flui através de você e para você. Faz todo sentido, né? A viagem do coração. Aqui eu tô vendo alguma situação... Calma aí, deixa eu puxar a última, eu já falo pra vocês. Olha, viraram duas, mas eu vou aceitar. Uma saída está logo adiante. Expanda os seus horizontes. Faz todo sentido, viu, virginianos? Por quê? O que acontece que está aqui na leitura de vocês? A gente está falando sobre alguma situação que vocês estão passando, que tem um contexto de ser conflituosa. É alguma coisa relacionada à harmonia. A necessidade da harmonia, na verdade, né? Aqui, essa carta falando sobre abra mão do controle, ela veio representar o que a vida traz para vocês neste momento. Então é como se fosse assim, o que está vindo para esta leitura, para quem está conectado. Então o que está vindo aqui é que você simplesmente abra mão do controle sobre alguma situação. E aí a gente pode perceber também que ela fala se rendendo à jornada. Então eu percebo aqui uma questão muito de aceitação das coisas. Como a gente tem essa energia que fala sobre o amor que flui através de você e para você, como uma carta de necessidade, então a gente está falando sobre vocês estarem abertos para alguma situação. Eu não sei se aqui a gente está falando sobre uma nova situação. Eu acho que sim. Uma saída está adiante. Exatamente. Tem alguma coisa... É como se a vida fosse trazer para vocês aqui alguma coisa nova. Mas é um novo muito baseado no que você está vivendo hoje. Vamos lá. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês. Às vezes, a vida vai me trazer uma oportunidade para alguma coisa. Só que se eu não estou aberto para aquilo... Às vezes a oportunidade vem, passa e eu perco. Porque eu não percebi. Aqui, ó, você percebe que é uma carta que fala abra mão do controle. Então, às vezes, vocês são pessoas, por exemplo, que se preocupam muito no como. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, tem coisas que eu quero fazer e tal. Mas, às vezes, eu não faço as coisas porque eu fico muito preso na necessidade de estar sempre controlando tudo. É como se eu não deixasse a vida fluir e fazer o que ela precisa fazer. Quando a gente foca muito nesse sentido de colocar a força total em você, às vezes a gente perde as grandes oportunidades da vida. Porque a gente se perde em problemas, né? Às vezes por exemplo, eu tenho um problema para resolver e eu não estou conseguindo resolver. Eu não estou conseguindo resolver, às vezes, simplesmente porque eu não deixo a vida trazer a resolução.
Eu fico em cima do problema, eu fico pensando negativo, eu fico olhando para tudo que tá dando errado, eu fico me perguntando como que eu vou sair dessa situação. Essa situação parece muito difícil, parece uma situação assim interminável. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, que é uma carta que fala sobre aquilo que vocês necessitam, ou seja, qual é o resultado que a vida está querendo trazer para vocês. Então ela está querendo trazer para vocês uma saída e novos horizontes. Ou seja, a gente está falando sim aqui sobre a resolução de alguma situação, e através dessa resolução também é como se vocês abrissem, é como se vocês fossem expandir para alguma coisa nova. Então podem ser problemas de... Para alguns de vocês a gente pode falar assim sobre questões de relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, não é só relacionamento afetivo. Sobretudo aqui é alguma situação. Percebeu que você está tentando controlar demais alguma coisa? Experimenta simplesmente deixar a vida fluir. Experimenta simplesmente confiar, sabe? Às vezes simplesmente confiar que a sabedoria de Deus, né? A sabedoria do Criador, seja lá como você se conecta com a sua fonte, é muito, muito superior à nossa sabedoria, né? Muitas vezes, quando a gente está diante de um problema, a gente fica tentando resolver aquilo com a nossa força, com a nossa sabedoria. E às vezes ela é tão pequena, perto da sabedoria do universo, que tudo cria. Olha a inteligência da vida, olha como a vida se manifesta. Existe uma inteligência muito superior à nossa inteligência cerebral. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque quanto mais foco você continuar colocando nos seus problemas, quanto mais foco você continuar colocando naquilo que não está fluindo, isso vai continuar deixando vocês, às vezes assim, pode ser que vocês estejam pessimistas, pode ser que vocês estejam num momento mais delicado da vida, entende? Mas é por quê? Por não deixar as situações fluírem, por não deixar as coisas acontecerem, às vezes no tempo que elas têm que acontecer, da forma que elas têm que acontecer. Aqui, o tarô, né, a leitura está falando para vocês que a resolução de alguma coisa que é muito importante para vocês está querendo entrar na sua vida. Mas, por que será que ela não está entrando? Por que será que as coisas não estão acontecendo? Por conta do quê? Abrir mão desse controle, se render à jornada. Se permita passar pela experiência. Às vezes, a gente tem que se permitir passar pela experiência da dor para que a gente possa se libertar de uma situação. É como se, por exemplo, para não sentir uma dor, eu tomo um remédio. E às vezes, naquele momento que eu estou tomando aquele remédio, aquilo passa. Tudo bem. Mas não significa que a dor tenha acabado. Logo o efeito vai passar. E às vezes, dependendo do tipo de medicação que eu tomei, ela pode me gerar um efeito colateral. Por que eu estou falando isso? Porque é a vida pedindo para que você deixe as situações acontecerem. Para que você não foque tanto e isso continue gerando em vocês aqui essa sensação às vezes de paralisação, de que a minha vida não anda, de que as coisas estão paradas, de sempre tentar e sentir que nada está fluindo. Então às vezes nada está fluindo simplesmente porque você está insistindo em coisas que você não devia mais estar insistindo. Observa o que você precisa fazer. Observa o que você precisa soltar nesse momento da sua vida. E, gente, é uma leitura geral. Então, para cada um de vocês, pode ser uma situação diferente. Mas aqui, existe a necessidade de vocês... O que a gente fala sobre abra mão do controle? Ser mais leve. Aqui na representação simbólica da carta, é engraçado que aqui a gente parece até, lembra até um eremita. Lembra até o eremita do tarô. E o que é o eremita? O eremita é quando a gente entra em contato com o nosso eu interior. Quando a gente foge das distrações e entra em contato com o nosso ser mais elevado. E olha só,
Se a vida tá querendo que você entre nessa energia, é porque provavelmente você esteja no oposto. Por isso que eu falei, por isso que eu trouxe essa questão. Olhando para o que tá ruim, olhando para o que não acontece e tentando resolver as coisas. Muitas vezes aqui, são vocês tentando resolver as coisas com a mente de vocês presa no problema. Presa na dificuldade. Por isso que o tarot tá falando, o amor flui através de você e para você. O que ele tá querendo dizer com flui através de você e para você? Tudo aquilo que eu emano é aquilo que retorna para mim. É uma lei. Essa é a lei do universo. A lei da causa e efeito, como é conhecida. Ah, eu não acredito na lei. Não importa se você acredita ou não, ela acontece. Se você não está acreditando, joga uma bola na parede e observa ela retornando a você. Assim, são todas as coisas que a gente vive. Aquilo que a gente entrega é o que retorna. Muitas vezes a gente não consegue compreender algumas situações que acontecem. Por exemplo, mas então eu entreguei amor para fulano e a pessoa me devolveu rancor, a pessoa me devolveu traição, a pessoa me devolveu... Não é aquilo que eu entreguei. Qual foi o sentimento que você entregou? Porque não é aquilo que eu falo, é o sentimento mais profundo. Muitas vezes a gente faz coisas, a gente dá abraços, a gente faz declarações da boca para fora. O sentimento não é verdadeiro. E o universo, a vida, ele reconhece sentimento, não é palavra. Por isso a gente fala muito sobre a importância do sentimento de gratidão. Quando a gente tem o sentimento de gratidão, todas as coisas têm uma tendência a expandir. Por isso que Jesus, antes de fazer qualquer milagre de multiplicação, a primeira coisa que ele fazia era agradecer. Por que está escrito? Antes de pedires em oração, credes que já o possui. A importância da gratidão é porque expande. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa se lembrar que a energia que você está emanando é a energia que vai retornar para você. E aí muitas vezes a gente não consegue compreender porque você fala, mas eu estou me esforçando, mas eu tô sendo amável, mas eu estou fazendo tudo de melhor, eu estou visualizando uma vida melhor. E às vezes você está passando 10 minutos visualizando uma vida melhor. E o resto do dia? Como que está a sua mente? Como que está a sua cabeça? Quais são os pensamentos que você tá guardando dentro de você e que você precisa analisar? Observe como está a sua vida e observe como estão os seus pensamentos, porque você vai perceber que há uma ligação entre eles. Então, se você quer realmente transformar a sua vida, se você quer realmente transformar a sua verdade, se conecte na frequência que você está buscando. Não adianta a gente querer prosperidade, a gente querer amor, a gente querer harmonia, se a gente não está se conectando com essa frequência. É igual o rádio. Eu quero ouvir 89 FM, eu não posso ligar na 101.7, sei lá, nem sei se existe. Se eu ligar na 101, eu vou ouvir a 89? Não. Porque a frequência do meu interruptor lá do rádio, do sintonizador, tá em outra. Então, quantos aqui buscam a prosperidade, mas guardam pensamentos de escassez? Guardam pensamentos de falta? Essa energia, ela também fala sobre perdão. Será que você precisa perdoar alguma situação que... Observa a situação que você está vivendo e que está paralisada, ou o contexto da leitura, e percebe o que você precisa soltar. Vamos agora aqui com o tarô e ver o que mais tem. Eu vou puxar tudo aqui, todas as cartas, tá bom? E aí eu passo para vocês o resultado. Vou começar com... Vamos utilizar aqui o método europeu de leitura. O que é o método europeu, Felipe? O método europeu é esse método que a gente utiliza
dos arcanos maiores, juntamente com os arcanos menores, trazendo a significação. O que vem para os virginianos? O que vem para os virginianos? O que vem... Calma aí que eu já viro. Segura aí, virgem. Não saia da leitura. Olha só, já até vi que tem um 8 de paus ali na energia de vocês. Aqui tem duas, então vou aceitar. Vamos lá. Energia da vida. O carro e 4. Olha só. O carro e o 4 de paus entrando na leitura de vocês como energia do destino. O que é a energia do destino? É a energia que nesse momento está contribuindo para o seu caminho de desenvolvimento e evolução. Né? Aqui na leitura de tarô terapêutico, a gente parte desse princípio. Então seria a energia do universo. Não tem o inverno, o verão, o outono? Seria mais ou menos para vocês compreenderem. Então tem o carro e o 4 de paus. Ou seja, a gente está falando sobre uma situação que tende a se desenvolver e trazer estabilidade. O mundo e o 8 de copas. Julgamento, cavaleiro de paus. O mago e o 8 de paus. Os amantes, rei de copas, 10 de paus. Os amantes, rei de copas e 10 de paus. A finalização. Aqui realmente a gente está falando sobre a finalização de algum processo doloroso que vocês estão passando. Para muitos de vocês aqui a gente está falando sobre alguma situação de romance. Mas não é para... eu não gosto de... Eu nunca generalizo uma leitura geral. Porque... é geral, né, gente? São muitas pessoas assistindo a leitura. Julgamento, cavaleiro de paus. Vamos lá, o mundo e o 8 de copas. Realmente. Aqui, ó, o mundo e esse 8 de copas está mostrando que no momento atual de vocês, é como se vocês estivessem encerrando uma jornada por perceber, né, junto com esse 8 de copas, que tem uma situação da vida de vocês que não vale a pena continuar insistindo. Ou porque o 8 de copas ele tem um tom de deixar para trás, de desistir de alguma coisa. A carta do mundo, né, ela fala muito sobre jornadas sendo completadas. Porém, ao lado do 8 de copas, é como se percebe que a gente está falando de uma energia anacrônica. Se o mundo fala sobre o fim de uma jornada, o fim de um ciclo, o 8 de copas fala sobre o abandono de alguma situação. O que eu estou querendo dizer com isso, virginianos? A partir do momento que você começar a perceber que insistir em alguma coisa que você já percebeu que não está fluindo, não está sendo legal, quando você desiste disso daqui, você consegue realmente pôr um ponto final em uma situação. O julgamento e o cavaleiro de paus, aqui na leitura de vocês... realmente aqui, esse julgamento cavaleiro de paus na posição negativa da leitura de vocês, o que ele está simbolizando? Que existe uma situação que você está vivendo que provavelmente... Olha, aqui a gente está falando realmente de uma busca de uma harmonia. Eu vejo essa busca de harmonia muito simbolizada por vocês. Agora, pode ser que seja a outra pessoa também. Pode ser que seja outra pessoa também. Eu não sei se, por exemplo, se vocês estavam em conflitos com alguém aí que você estava se relacionando. Se tinham muitas coisas, por exemplo, que sabe quando a gente está num momento da vida que a gente está com muita discussão, que a gente está brigando muito, que parece que a gente não está conseguindo entrar em harmonia, tá faltando aquela união. Então tem uma situação aí que por alguma razão começou a se tornar difícil de lidar. Tem um peso, tem algo que não tá legal, né? Tem alguma coisa de conflito. Mas olha só, nesse momento eu vejo que isso está acabando. O mago e o 8 de paus me indica esse movimento
que vocês estão percebendo. Então vamos lá, é como se... Sabe quando a gente percebe que é assim? Por exemplo, eu sou casado com alguém. Ou estou no relacionamento com alguém. Nem tudo são flores, tem épocas que a gente tá bem, tem épocas que nós não estamos bem. Mas eis que a gente começou a perceber aqui que a gente tá batendo na mesma tecla de uma situação que a gente às vezes tá se chocando muito com o outro, sei lá, por opiniões diferentes, porque a gente não quer dar o braço a torcer. Enfim, para cada um pode ser diferente. Mas aqui a gente tá falando sobre uma situação que chega em vocês essa sensação de que assim, eu não aguento mais lidar com isso. Eu tenho duas opções, e é engraçado que aqui realmente vocês vão ter a opção de deixar essa situação para trás ou de se harmonizar com essa situação. Continuar do jeito que tá, não pode. E eu vejo que quem vai dar o primeiro passo são vocês. O mago e o cavaleiro de paus, então, tá indicando, quando sempre que aparece o mago na leitura de tarô, então, frequentemente ele vem representar o consulente. Principalmente se você for do sexo masculino ou se você está lidando também com alguém. Mas não se apeguem a isso porque é uma leitura geral. Enfim, aqui eu vejo vocês buscando uma maneira de poder solucionar essa situação. Entende? E realmente aqui os amantes rei de copas e 10 de paus, eu não sei se vocês vão propor a alguém também, né? Pode ser que vocês proponham a alguém alguma coisa no sentido... Vamos cuidar melhor dessa relação? Vamos cuidar melhor desse acontecimento? Vamos cuidar melhor deste trabalho? Vamos entrar num consenso? Em vez da gente ficar, sabe, cada um fazendo as coisas de um jeito, disputando força. O mundo outro de copas às vezes também pode representar que vocês estão muito distantes de algo ou de alguém aqui que é importante para vocês. Entende? Agora, o que acontece? Essa situação ela vai mudar. Sejam vocês ou sejam quem vocês estão lidando, vai chegar num ponto que vai falar assim, é agora. Agora a gente decide, agora a vida tem que andar. Agora essa situação não pode continuar desse jeito. Da forma que tá, não tô gostando, não está fluindo. Precisamos fazer alguma coisa para resolver essa situação. E por que isso daqui tá acontecendo, Virgem? Porque a vida, o carro e o 4 de paus é como se a vida estivesse chutando, né, o traseiro aqui, literalmente, de vocês, para falar assim, saia desse conflito. Coloque um ponto final nessa situação. Nem que o ponto final seja simplesmente você perceber que às vezes o seu caminho é separado, às vezes o seu caminho é outro. Ou não, põe um ponto final nisso, para que continuar nessa desarmonia? Para que continuar com esse conflito? Então, Virgem, a leitura de vocês, ela não está finalizando de uma forma conclusiva. Como assim, Felipe? O que você está querendo dizer com isso? Porque a gente tem aqui na leitura de vocês a carta dos amantes. Então, quando a carta dos amantes aparece dentro de uma leitura de tarô, a carta dos amantes, ela fala sobre o caminho do livre-arbítrio. Por isso que quando, principalmente se você é um estudante de tarô, né, quando você está estudando tarô, você ouve falar que a carta dos amantes, ela fala sobre escolhas, opções. Porque é a carta do livre-arbítrio, ou seja, o que vai acontecer vai depender do que cada um de vocês vai escolher. Nessa leitura, o tarô ele não está se apresentando de uma forma definitiva, falando, por exemplo, olha, essa situação vai acontecer assim, 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 assim. Porque talvez algum de vocês... Porque aqui a gente pode estar falando, por exemplo, com um grupo de virginianos que já chegou no limite, 10 de paus, chegou no limite e percebeu que o ciclo foi finalizado, que não tem mais sentimento, que não tem mais vontade. Mas também pode acontecer de alguns de vocês perceberem que chegamos no limite sim, mas existe muito amor entre a gente. Existe uma ligação muito forte. Tem uma energia forte também de paternidade aqui na leitura de vocês. Mas bom, Rei de Copas também fala muito sobre buscar a harmonia,
de todas as pessoas que são envolvidas, né? Quando o tarot traz uma figura da corte de rei, então a gente fala muito sobre o domínio daquele campo que ele está atuando. Rei de Copas fala sobre o campo da emoção. Ou seja, há uma situação aqui que está sendo finalizada, mas ao mesmo tempo renovada. Entende? Então assim, Virgem, não tenho como dizer para vocês aqui nessa leitura qual vai ser o resultado dessa situação, porque ele vai depender única e exclusivamente de vocês. Mas aqui, o Mago e o Oito de Paus indica o quê? Os próximos capítulos dessa história, eles vão ser decisivos. Eles vão ser extremamente decisivos. E é importante que eles sejam decisivos, até para que vocês possam virar a página, sabe? Você percebe que desde o início lá na leitura, olha só, né? Abra mão do controle. É exatamente o que vocês estão fazendo, exatamente o que vocês vão fazer. Talvez alguns de vocês já tenham feito. Talvez alguns de vocês estejam pensando nesse momento. Talvez você tenha visto esse vídeo, talvez você tenha clicado nesse vídeo porque você queria uma orientação para essa situação. Para essa situação que está difícil de engolir. Para essa situação que você precisa se harmonizar. Para essa situação que precisa andar na sua vida, que você fala assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço para passar para a próxima fase? Para passar para o próximo ciclo? Então aqui vai ser fundamental a conversa. Vai ser fundamental o olho no olho. Vai ser fundamental a gente perceber que dessa forma não está rolando. E a gente ter a necessidade da escolha. Ou a gente prossegue e deixa para trás tudo o que aconteceu, buscando realmente uma renovação, ou então a gente finaliza por aqui. E tá tudo bem. O importante é que a gente seja feliz. O importante é que sejamos felizes. Lembra do que eu falei lá no início da leitura? Não fuja, não corra das situações de dificuldade. Encare as situações de dificuldade, porque é justamente na pressão que a gente se desenvolve. A semente, quando é colocada no solo, para que ela cresça, olha o esforço que ela faz. De ter que estourar a semente, de ter que passar pelo solo, a pressão que ela sofre. Mas ela encara aquele sofrimento. Quantas situações você já passou na sua vida? Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida e olhar para o seu passado, você vai se lembrar de muitas situações de dificuldade que você passou, que você teve que enfrentar, mas depois que você enfrentou, as coisas andaram, as coisas melhoraram. O que nos leva lá para o início da leitura. Quando eu falei para alguns de vocês, eu falei, alguns de vocês pode ser que estejam sentindo a vida ou um campo da vida específico paralisado, por não estar lidando com aquilo. Ou por estar querendo controlar aquilo com todas as suas forças. Então aqui é o tarô falando para você, Virgem, tá na hora de você olhar para essa situação e você se decidir. Tá na hora de você fazer alguma coisa. Não adianta ficar fugindo daquilo que a gente sabe que a gente vai ter que resolver em algum momento. Certo, virginianos? Vamos aqui para uma mensagem do oráculo dos arcanjos. Trazer aqui para vocês uma energia dos arcanjos. Um conselho, uma palavra que os virginianos precisam ouvir. Ó, Arcanjo Sandalphon, gentileza, seja muito gentil consigo mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas, situações e ambientes gentis. Olha só, uma das coisas que quando eu li essa mensagem eu percebi é que muitos de vocês estão carregando culpa, dor, ressentimento, mágoas, às vezes até assim, se culpando por uma situação, sem perceber que não
Você não precisa, você não pode ficar assim com você. Seja mais gentil com você, principalmente com você, até para que você tenha discernimento para lidar com essa questão. Pode ser especialmente importante para alguns de vocês, tá bom? Buscar um apoio. Às vezes um apoio familiar, às vezes um apoio de um amigo, de uma amiga, que possa te ouvir, né? Eu vejo com essa energia que muitos de vocês estão fugindo dessa situação. Então, em vez de ficar fugindo, se abre com alguém. Gente, é tão poderoso e é tão importante quando a gente simplesmente às vezes fala sobre o nosso sentimento com alguém. Um amigo, uma amiga, um terapeuta. Porque quando a gente fala e traz isso à tona, é como se a gente tivesse a capacidade de raciocinar melhor. A gente começa a perceber coisas que a gente não estava percebendo porque a gente estava guardando. Ó, um segredo que eu vou falar pra vocês. Tem muita gente que, pra quem lê tarô, tem muita gente que fala assim: é muito difícil ler o tarô pra si. Sabe por que é muito difícil? Porque geralmente quando a pessoa tá lendo o tarô pra ela faz isso mentalmente. Experimenta ler o tarô para você em voz alta. Você vai perceber a diferença. É o falar. Quando a gente fala, desperta outros sentimentos, outras sensações. A gente percebe coisas que nós não estávamos percebendo. Gente, daí que a gente percebe, por exemplo, quando você ensina alguém alguma coisa, quando às vezes você dá um conselho para alguém, vocês já experimentaram isso? Você dá um conselho para alguém, você fala alguma coisa para alguém e ao mesmo tempo que você fala, você tá ouvindo. Nossa, quantas vezes, principalmente atuando com tarô, isso é muito frequente acontecer. Eu dou conselho, eu falo coisas que às vezes eu até penso, da onde saiu aquilo? Ao mesmo tempo que eu falo, eu ouço, eu aprendo, eu absorvo. Então, muitos de vocês aí precisam se expressar para poder lidar com essa questão. Certo, Virgem? Lembrem disso. Tudo vai depender das decisões que vocês tomarem, mas precisa ser feito, tá bom? Para que esse fardo, para que esse peso ele vá embora, de alguma forma. Tá bom, virginianos? Gratidão para você que acompanhou até aqui. E olha só, se você ficou até aqui, eu peço uma única coisa para vocês como forma de retribuição. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que essa mensagem pode ser útil. Deixa um comentário aqui também. Não quero comentar nada. Deixa um simples coração, deixa um emoji. Todas as ações que você tem aqui fazem a plataforma entender que o conteúdo é relevante, apresenta para mais pessoas. Assim a gente contribui não apenas com o crescimento do canal, mas a gente contribui muitas vezes para trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de sabedoria para alguém que está precisando. Quantas vezes somos nós que estamos no desespero, somos nós que estamos na dor, e chega um amigo, e chega uma palavra, e chega um tarô, trazendo pra gente esse conforto, ajuda a gente a respirar, ajuda a gente a pensar melhor. Então você que está assistindo esse vídeo também é parte desse movimento. Doutor Tarô não sou eu. Tem gente que me chama de Doutor Tarô. O tarô é esse, o doutor é o tarô. Você também é o Doutor Tarô. Todos nós somos o tarô. Compartilhando, levando isso para mais pessoas. Certo? E lembrando aí também, se você quiser fazer sua consulta particular comigo, é só você conversar comigo no WhatsApp. Tem aqui o contato na descrição do vídeo, clica, vai lá pro WhatsApp, agenda sua consulta particular e a gente se encontra ao vivo para realizar a sua leitura online. Certo, virginianos? Espero que esse vídeo tenha trazido para vocês boas reflexões e que possa auxiliá-los nesse momento da sua vida, trazendo desenvolvimento, expansão, amor, paz e sabedoria. Nos vemos na próxima tiragem. Gratidão.